Tinha aqui, ó. Mas aqui não. Aqui, ó. Aqui não aparece uma constante. Parece o quê? Módulo de x mais 2. Mas aí eu faço o seguinte, ó. Ó. Observe isso aqui, ó. Se o x menos 2 for menor do que 1, por exemplo, então, bem, qual é uma condição necessária e suficiente para que o módulo de um número seja menor do que 1? É que o número esteja entre menos 1 e 1, certo? Visto na aula passada. Então, menos 1 é menor do que x menos 2, que é menor do que 1. Como é que eu faço para aparecer um x mais 2 aqui? Como é que eu faço a partir dessa desigualdade? Não. Mais simples. Não. Mais simples. Soma 4 a desigualdade. Então eu vou ficar com o quê? Com 3, né? Menor do que x mais 2, menor do que 5. Eu somei 4 a trambos os lados, né, da desigualdade, aos 3 termos da desigualdade. Então fica 3 menor que x mais 2 menor do que 5. Está aí. Logo, qual é a conclusão? Se eu tenho isso aqui, com certeza, o módulo de x mais 2 é menor do que 5. Porque x mais 2 é um número positivo. X mais 2 sendo positivo. Por que ele é positivo? Porque ele é maior do que 3 se o x menos 2 é menor do que 1. Ó, se o x menos 2 em módulo é menor do que 1, isso aqui é maior do que 3, é positivo e é menor do que 5. Então o módulo é menor do que 5. Então esse negócio aqui, se o x menos 2 é menor do que 1, esse produto aqui, nesse produto aqui, esse termo, veja bem, se o x menos 2 é menor do que 1 em módulo, esse termo aqui, que aparece aqui, ele é inferior a 5 em módulo. E isso é uma dica boa para eu achar o epsilon, o delta, em termos do epsilon. Então, daí, agora vamos lá. Daí, dado epsilon maior do que 0, escolhendo delta igual, tem-se. Será que eu vou ter a minha implicação? Vamos escolher o delta igual a... Isso aqui não é menor do que 5, né? Para x menos 2 menor do que 1. Então vamos escolher o delta igual a epsilon sobre 5. Escolhendo o delta igual a epsilon sobre 5, o que é que eu vou ter? X no domínio da f. E x menos 2 menor do que esse delta, implica o quê? Implica maior do que 0, né? Maior do que 0. Implica o quê? Implica x menos 2 em módulo menor do que epsilon sobre 5. Só isso que eu tenho. Então, se x menos 2 em módulo é menor do que epsilon sobre 5, o que é que eu tenho? Não tenho nada. Tenho nada, só tenho isso. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou escolher o delta igual a isso aqui. Não é isso que eu vou querer. Aí vocês vão, espero que vocês entendam. Sabe o que é que eu vou escolher o delta? O delta vai ser o mínimo entre 1 e epsilon sobre 5. Então, escolhendo o delta igual ao mínimo, o mínimo de 2 números positivos, certo? O mínimo de 2 números positivos, você concorda que ainda é positivo? Por exemplo, se o epsilon for 20, quem é o delta aqui? Vai ser 1, porque o mínimo entre 1 e 4 é 1. Se o epsilon for 1, quem vai ser o delta? Vai ser o quê? 1/5. Certo? Se o epsilon 1, o delta escolhido vai ser 1/5. É o menor dos dois.
tem esse delta positivo e agora vale o seguinte, ó, olha a sacada, ó. X real, ou seja, X no domínio de F, e X menos 2 menor do que delta e positivo, implica duas coisas. Se o X menos 2 é menor do que delta, o X menos 2 é menor do que 1, porque o delta é o mínimo dos dois. Então, o X menos 2 é menor do que 1. E o X menos 2 é menor do que F sobre 5. Mas daí você vai ter o seguinte, ó. Se o X menos 2 é menor do que 1, está provado aqui, ó. Está provado aqui, ó. Está provado aqui até aqui o seguinte. Se o X menos 2 é menor do que 1, então X mais 2 é menor do que 5. Estão vendo, vocês estão percebendo a importância das implicações? Tá? Então eu tenho essa implicação. Se o X menos 2 é menor do que 1 em módulo, então X mais 2 é menor do que 5 em módulo. Então eu tenho o quê? X mais 2 menor do que 5 e X menos 2 em módulo menor do que 5. E se eu tenho isso aqui, o produto, se eu tenho isso aqui, se eu tenho essas duas desigualdades, então o produto desses dois é menor do que o quê? Que o produto desses dois, porque tratam-se de números positivos, tá certo? Números maiores que ou iguais a zero, tá? Maiores que ou iguais a zero. Então o produto desses dois é menor que o produto desses dois, que é 5 vezes quem? F sobre 5. Ou seja, quanto é o produto desses dois? X2 menos 4 é menor do que epsilon. Essa tem que ser a escolha. Tá? É a única escolha? É a única escolha? Não, não é. Por exemplo, se você... Bem, isso aqui funcionou. Isto diz o quê? Vou continuar aqui. Já vou apagar aqui. Já dei a definição. Isto aí diz que... Isto diz... Ó. Isto que... Isto diz que o 4 é limite de... Bota aqui, ó. Tem uma vírgula. Isto diz que o 4 lá... Isto diz que 4 é o quê? Limite de x2 com x tendendo a quê? A 2. Pronto, daí está demonstrado. Tá? Então, é assim que se demonstra. Agora, pessoal, imagine para x2, que é um negócio bem simples, deu esse trabalho. Imagine você, por exemplo, provar... Ó, aí vamos entender. À luz do que foi feito, se eu quiser, pelo que foi feito, se eu quiser que x2 menos 4 fique menor do que 1 sobre 1000, basta pegar o x menos 2 menor do que o quê? Hã? A mínima de 1 e... Hã? Não. O mínimo de 1, quem é o epsilon? Você tem que saber quem é o epsilon aqui. Quem é o epsilon? Quem é o epsilon aqui? 1 sobre 1000. Então, quem é o delta? O mínimo de 1.
O mínimo é entre 1 e quem? 1 sobre 5 mil. Qual é o mínimo? 1 sobre 5 mil. 1 sobre 5 mil. Ou seja, isto é, eu posso, como eu provei isso aqui, então eu posso fazer essa proximidade tão pequena quanto eu queira, bastando ter essa proximidade suficiente. Ou seja, o valor x2, ele pode ser tomado tão próximo de 4 quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente próximo de 2. Tá? Qualquer número aqui você vai encontrar o delta, porque eu fiz isso teoricamente. E o fato de eu fazer genericamente, para todo o epsilon encontrar o delta, para todo o epsilon positivo encontrar o delta positivo, tal que esta implicação é verdadeira, daqui eu chegar aqui, diz que o 4 é limite do x2. Agora, eu podia chegar para você e dizer o seguinte, ó, mostre que é limite de x2 mais 1 sobre x2 mais 3 com x tendendo a 1. Ó. Então, quem é que eu tenho que colocar aqui para isso ser verdade? A intuição diz que é quem? Com x tendendo a 1, você acha que vai ter que limite? Quanto? 1/2, porque vai ficar o quê? Em cima vai ficar 2, embaixo vai ficar 4, então 1/2. Agora, se isso aqui deu trabalho, tá? Para provar usando a definição que é essa, imagine isso. Isso é sinal que eu preciso de caminhos alternativos. Porque senão eu vou ter que ir para cada... Se eu não tiver resultados gerais, os caminhos alternativos são, entre outras coisas, resultados gerais. Se eu não tiver resultados gerais, vai ficar impraticável. Tá? Porque eu posso complicar a expressão e não ter como demonstrar, ou ter um trabalho danado. Mas isso se resolve com as chamadas propriedades operatórias do limite. São proposições cujas demonstrações eu não darei aqui, só apresentarei os seus enunciados, mas que você pode usar. Tá? Você usa e calcula limite usando. Quer dizer, justifica a sua intuição, porque a sua intuição já diz muito. Essas propriedades operatórias, que são proposições, elas só justificam que a sua intuição funciona. Ou seja, pode usar a intuição que funciona. Tá? E antes de chegar nelas, tem uma proposição aqui, que eu vou colocar bem aqui, que é o seguinte, ó. Vocês repararam que até agora, toda vez que eu me refiro a limite, eu boto assim, ó, dizemos que L é limite, mostre que 3 é limite disso aqui, mostre que 4 é limite disso aqui. Eu não uso o artigo definido, o limite, tá certo? Primeira coisa, você vai ter que explicar aí, você vai ter que confiar em mim, qualquer coisa você olha. Se eu coloco aqui isso aqui, R, eu não tenho a unicidade do limite. Eu não tenho a unicidade do limite. Tá? E eu quero a unicidade, eu quero calcular não limites, eu quero calcular o limite. E a unicidade aparece quando eu coloco que o P tem que ser ponto de acumulação do domínio. Quando o P é ponto de acumulação do domínio, eu tenho a unicidade do limite, porque eu tenho esta proposição aqui. A proposição é essa, tá? A proposição é essa daqui. Porque P pode ser um ponto
isolado do domínio, aí eu não tenho a unicidade do limite. A unicidade do limite parece aqui. Mas isso você só vai entender se você entender quando é que uma implicação é verdadeira. Uma implicação é verdadeira quando? P, quando é que P implica que é verdadeira, hein? Quando é verdade, a unicidade de Q. Quando tem VV, ou FV, ou FF. Tá? Você tem que entender isso. Tá bom? Diga. Calma, rapaz. Proposição. Calma. Calma. Sejam F uma função, P um ponto de acumulação do domínio da função e L e M dois números reais. Tá certo? Se, segundo essa definição aí, se L e M, segundo essa definição, são limites de f de x com x tendendo a P, se você tiver tempo, você olha bem direitinho essa demonstração e vê que é fundamental ser ponto de acumulação. Se L e M são limites de f de x com x tendendo a P, então L é igual a M. Ou seja, uma função não pode ter dois limites distintos. Mas a demonstração isso é verdade. Na demonstração disso, é fundamental que o P seja um ponto de acumulação do domínio. Entendido? Sejam, né? Aqui, sejam F uma função, P um ponto de acumulação do domínio e L e M dois números reais. Se L e M são limites de f de x com x tendendo a P, então L é igual a M. Daí vem uma seguinte notação. Sendo L o limite, porque se é limite, é o limite. Agora eu posso usar o artigo definido. Sendo L o limite de f de x com x tendendo a P, nós escrevemos o seguinte, ó, L é igual, assim, esse símbolo, ó, limite com x tendendo a P de f de x. Essa igualdade é porque eu sei que, sendo L o limite de f de x com x tendendo a P, tá? L é o limite. Sempre lembre, isso aqui só faz sentido se o P é um ponto de acumulação do domínio da função. Isto é, se eu posso me aproximar de P por números reais dentro do domínio da função. Porque senão, meu amigo, não faz sentido. Limite. Mas onde é que o M se encontra na aula? O ML, cara. O ML. Tá, mas por que? Porque... Aí tem que ver a demonstração. Se L é limite de f de x com x tendendo a P, e M é limite de f de x com x tendendo a P, e aí são limites segundo o quê? A definição. Então, L é igual a M. Se você quiser entender bem direitinho isso aqui, você tem que ver a demonstração. A demonstração está nas notas. E é fundamental na demonstração o P ser ponto de acumulação. Se eu não tenho essa hipótese, eu não consigo demonstrar a unicidade. De fato, tem exemplos que eu não tenho. Isso é bem facinho. Tá? O ponto tem que ser ponto de acumulação. Tá? Eu preciso poder me aproximar. E aí, nesse caso, você tem essa notação. L é o limite. Ou seja, diante do que foi feito, você tem o seguinte. Eu provei isso aqui. Assim,
Eu não provei isso aqui? Olha aqui, ó, para cá, ó. 3 é limite de f de x com x tendendo a 2. De fato, é o limite, ou seja, o limite com x tendendo a 2 de quem? Quem é f de x? 2x menos 1. É quanto? 3. E o que mais? O limite com x tendendo a 2 de x ao quadrado. Isso é quanto? 4. A igualdade, eu tenho que ter igualdade. Se tivesse vários limites, como é que eu tinha ter uma igualdade? Tá? Não tem, não faz sentido. Tá? Tá bom? Agora, na próxima aula, nós veremos mais propriedades operatórias. Que o limite da identidade... Ah, diga? Do último lado, do quadro. Certo. Quando o senhor coloca Quanto tempo aí? 20, 21 agora. Encerra, começa outro. Só para